Já parou para pensar como o governo decide onde vai parar cada centavo do dinheiro público? Pois é, não é uma decisão aleatória não. Existe toda uma estrutura legal super bem definida por trás disso. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desvendar agora, as 3 leis que comandam o orçamento no Brasil. Essa é a pergunta de trilhões de reais, literalmente. E a resposta está num sistema de 3 leis que conversam entre si o tempo todo. Pode até parecer um bicho de 7 cabeças no começo, mas a ideia aqui é justamente quebrar isso em partes, para que tudo fique bem claro. Certo. Então vamos ao nosso roteiro. A gente começa com o panorama geral, os 3 pilares. Depois, mergulhamos em cada um, o plano de longo prazo, as regras do jogo para cada ano e, claro, a lei que diz onde o dinheiro vai ser gasto. No final, a gente ainda vê como esse ciclo todo funciona na prática e o que acontece quando precisa mudar o plano no meio do caminho. Então vamos lá. Começando pelo básico. O orçamento brasileiro não é uma coisa só, um documento único. Na verdade, é um sistema com 3 leis diferentes, mas que são totalmente conectadas. E quem manda nesse jogo é a própria Constituição Federal. A gente está falando do PPA, da LDO e da LOA. E a relação entre elas é bem hierárquica, como se fosse uma cascata, sabe? Lá no topo, a gente tem o PPA, que é o grande plano estratégico, o que vai guiar tudo. No meio, vem a LDO, que faz a ponte, traduzindo esse plano para as regras do ano. E lá na base, a LOA, que é a execução, o detalhe de onde cada real vai ser gasto. Bom, vamos então começar pelo topo dessa pirâmide, para entender como uma coisa leva a outra. O nosso ponto de partida é o Plano Plurianual, o famoso PPA. O PPA, na prática, é o plano de voo do governo para um período de 4 anos. Ele não está preocupado com o cafezinho do dia a dia, mas sim com as grandes obras, os grandes programas, enfim, com as metas de médio prazo que vão dar um norte para todas as políticas públicas. E olha que interessante, para não esquecer o que é essencial dentro de um PPA, tem até um macete bem fácil de guardar. O macete é D14. É simples. Toda lei do PPA precisa ter as diretrizes, que são os caminhos a serem seguidos, os objetivos, que é onde se quer chegar, e as metas, que basicamente transformam esses objetivos em números. E tudo isso, claro, num prazo de 4 anos. A linha do tempo do PPA também é bem particular. Olha só, o governo que assume prepara o plano no seu primeiro ano, mas ele só começa a valer mesmo no segundo ano. E o mais curioso é que ele vale até o primeiro ano do governo seguinte. Essa lógica foi pensada para criar uma ponte entre as gestões, sabe? Para garantir uma continuidade mínima nas políticas de Estado. Certo, então já temos o plano de 4 anos. Mas como é que isso vira ação no dia a dia, ano a ano? Bom, é aí que entra a segunda peça do nosso quebra-cabeça, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A LDO é essa ponte. Todo ano, ela olha para o grande plano do PPA e diz, ok, para o ano que vem, as prioridades são essas aqui. E não é só isso, ela também define as regras do jogo financeiro, como as metas fiscais, os limites da dívida, enfim, ela prepara o terreno e dá todas as coordenadas para a criação do orçamento do ano seguinte, que é a LOA. E só para não ter dúvida da importância dela, a Constituição é bem direta. O Congresso não pode tirar férias no meio do ano se não tiver aprovado a LDO. É isso mesmo, a aprovação dela é tipo a condição para liberar o recesso dos parlamentares. E isso nos traz finalmente para a última peça, a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Se o PPA é o mapa e a LDO é a bússola, a LOA é o dinheiro na conta, é o orçamento propriamente dito. Mas a LOA não é um bloco de dinheiro só não. Ela, na verdade, é dividida em 3 grandes orçamentos. E são eles, juntos, que detalham tudo que o governo espera arrecadar e tudo que ele está autorizado a gastar. Juntando esses 3, a gente tem a LOA completa. Primeiro, o orçamento fiscal, que é o dinheiro para a máquina pública funcionar. Depois, o de investimento, que é focado nas estatais. E por último, e super importante, o da Seguridade Social, que garante os recursos para saúde, previdência e assistência. A soma de tudo isso é que mostra de onde vem e para onde vai cada centavo durante o ano. Ok, agora que a gente já conhece as 3 leis, vamos ver como a LOA, o orçamento de cada ano, é criada na prática. Existe um ciclo bem definido para isso. É um ciclo contínuo, com 4 fases. E o detalhe importante é que o orçamento de um ano, digamos 2025, começa a ser feito lá em 2024. E a fiscalização dele vai continuar rolando em 2026. Ou seja, o ciclo se sobrepõe, o trabalho nunca para.
Então, o caminho é esse. Primeiro, o executivo monta a proposta, depois manda para o legislativo, que vai discutir, mudar e, no fim, aprovar. Com a lei aprovada, o governo parte para a execução, arrecadar o dinheiro e fazer os gastos. E, por último, vem a fase de controle para checar se tudo foi feito direitinho e esse controle já serve de lição para o próximo ciclo. Mas vamos pensar numa coisa. A vida é cheia de imprevistos, né? E se acontece uma crise, um desastre natural, alguma coisa que não estava no roteiro, como é que se muda uma lei que já foi aprovada? Para isso, o sistema tem uma válvula de escape. O nome dela é créditos adicionais. Na prática, eles funcionam como uma autorização para alterar a lei do orçamento no meio do jogo para lidar com essas necessidades que não estavam previstas. E existem 3 tipos, cada um para uma situação. O crédito suplementar serve para reforçar uma verba que já existia, mas que foi insuficiente. O especial é para bancar algo totalmente novo, que nem estava no orçamento. E o extraordinário é para emergências mesmo, tipo uma calamidade pública, e por isso ele pode ser aberto na hora, sem precisar esperar o Congresso. E assim, a gente fecha o ciclo, de uma visão de futuro, no PPA, passando pelas regras do jogo da LDO, até chegar no gasto do dia a dia da LOA. Esse sistema em camadas é o que transforma a estratégia em ação concreta. Entender como essa engrenagem funciona é o primeiro passo para poder acompanhar o debate e fiscalizar de perto como as prioridades de uma nação são definidas, financiadas e finalmente se tornam realidade. A grande questão que fica é exatamente essa. Como um processo tão estruturado garante que o dinheiro não seja só gasto, mas de fato investido, seguindo um plano para o país?